Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar nossa leitura. Nossa leitura com a aula 8, Teorias e Correntes Pedagógicas, abordagens do processo, ensino-aprendizagem nas perspectivas de Maria Mizukami. Então, o objetivo aqui é abordar o processo de ensino e aprendizagem com base nos pressupostos de tendências pedagógicas dessa autora, né? Então, quem é ela, né? Olá, Maria Mizukami, 1985, encerra temporariamente as nossas discussões acerca das teorias e correntes pedagógicas. A autora enfatiza que a escola é o agente transformador da educação formal por meio de suas atividades socioeducativas. Deixa eu verificar bem que está gravando. Tá gravando. Continuando, o fenômeno educativo para Mizukami, 1985, ele é baseado histórico e dimensional. É entendido por nós como um fenômeno em constante construção do conhecimento, de competência e de habilidades. Com base no texto de Santos, 2005, as opções pedagógicas apresentadas por Bodernat, 1984, Libani, 1982, Saviani, 1984, serão relacionadas aqui às de Mizukami, 1985, como diretrizes à ação docente. Então, ela vai propor ações ao docente, né? Ações docentes. Então, você irá perceber que no decorrer do estudo desta aula, os autores, eles analisam as abordagens do processo de ensino e aprendizagem a partir de seus princípios, dos componentes necessários ao fenômeno educativo e de seus efeitos sobre o indivíduo e a sociedade. Nesse sentido, o enfoque deste estudo concentra-se aonde? Nas situações concretas de ensino e aprendizagem, por meio do agente formal, a escola, envolvendo naturalmente as atividades envolvendo naturalmente as atividades dos professores e alunos diante dos conteúdos de ensino. A educação formal ou informal, de alguma forma, sempre foi objeto de preocupação da sociedade e de seus dirigentes, notadamente em seus aspectos formais, em seu conteúdo e em sua utilidade como instrumento de socialização. As abordagens do processo de ensino pedagógico salientadas por Mizukami, em 1985, são abordagem tradicional, abordagem comportamentalista e abordagem humanista, abordagem cognitiva, abordagem sociocultural. Vejamos a seguir. A abordagem tradicional, Mizukami, 1985. Primeiro, a prática educativa do professor, independente dos interesses dos alunos, o que interessa é a disciplina ministrada. Segundo, o ensino envolve programas minuciosos, rígidos e coercitivos. Terceiro, o ensino tradicional tem como objetivo o conhecimento, o aluno, o depositário desse conhecimento. Então, Bodernave, 1984, ele denomina a abordagem tradicional de pedagogia de transmissão, que somente valoriza os conhecimentos e valores a serem transmitidos e formado de alguns alunos passivos. Vamos lá. Novamente, a abordagem tradicional, Mizukami, primeiro, a prática educativa do professor vai depender do interesse dos alunos. O que interessa aqui é a disciplina ministrada. Bodenave, 1984, denomina a abordagem tradicional de pedagogia da transmissão, que somente valoriza o quê? Os conhecimentos e valores a serem transmitidos, formando
Alunos passivos são alunos que vão receber exatamente o que interessa aqui, a disciplina ministrada, é a informação que está sendo passada. Na segunda, o ensino envolve programas minuciosos, rígidos e coercitivos. Libânio, 1982, fala o quê? Caracteriza essa abordagem como pedagogia liberal, em sua versão conservadora, na qual, na escola, os conteúdos são transmitidos aos alunos sem nenhuma relação com o cotidiano. Aí você tem que separar que pedagogia liberal é uma, pedagogia libertadora é outra. Antigamente, eu sempre confundia. Não confunda. Pedagogia liberal, ela é conservadora. Pedagogia libertária é diferente, totalmente diferente, é totalmente o contrário. É exatamente o contrário, é libertadora, tá bom? Não vamos confundir. Apesar delas começarem com L. Terceira, o ensino tradicional tem como objetivo o conhecimento e o aluno, o depositário desse conhecimento. Ou seja, ele vai ter como objetivo o conhecimento no ensino tradicional e o aluno vai ser apenas o depositário. Ele vai vir como, vai ser considerado como um ser que desconhece, que não conhece nada praticamente, e o conhecimento vai ser depositado. Aquela que tem aquela denominação de tábula rasa? Exatamente. Então vamos lá. E quem fala nessa questão da tábula rasa é Paulo Freire, que é exatamente como eu tinha citado anteriormente, que é diferente. Pedagogia liberal uma, pedagogia libertadora outra. Então, o que que acontece? Estão bagunçando, né, gente? Então vamos lá. Lá na terceira, que eu estava com antes de citar Paulo Freire, vamos lá. O ensino tradicional vai se basear no conhecimento, o aluno é uma tábula rasa. Ele vai ser o depositário do conhecimento. É como se ele desconhecesse, ele chegasse, ele fosse considerado como uma panela vazia. E o conhecimento vai ser aquilo que a gente vai colocar dentro da panela. Vamos lá. Saviani, 1984, o que, é que ele fala sobre isso? Identifica a abordagem da autora de pedagogia tradicional. O papel da escola é difundir a instrução e transmitir os conhecimentos acumulados pelos alunos e sistematizados logicamente. Ok? Vamos continuar. Tabela 1. Vamos ver essa tabela. A seguir, sintetiza os elementos relevantes na abordagem apresentada por Mizukami. Então, tabela 1. Elementos relevantes na abordagem tradicional. Como é vista a escola nessa abordagem tradicional? Escola será o quê? O lugar ideal para a realização da educação, organizada com funções claramente definidas, normas disciplinares rígidas, prepara os indivíduos para a sociedade. O aluno é visto como um ser passivo, que deve assimilar os conteúdos transmitidos pelo professor, deve dominar o conteúdo cultural universal transmitido pela escola. O professor ele vai ser o transmissor dos conteúdos aos alunos, predomina como autoridade. O ensino e a aprendizagem é visto como nessa abordagem tradicional? Os objetivos educacionais, eles obedecem à sequência lógica dos conteúdos. Os conteúdos são baseados em documentos legais, selecionados a partir da cultura universal acumulada e pressuminam aulas expositivas, com exercícios de fixação, leitura e cópia.
Então, aquela aula que o professor é expositiva, vai escrever no quadro, o aluno vai pegar, copiar, vai escrever, é aquela questão de leituras e cópias, né? O professor está escrevendo no quadro, ele está escrevendo, depois vai fazer o exercício de fixação. Então, vamos. Abordagem comportamentalista de Mizukami. Então, aqui é a abordagem comportamentalista. Então, Brodernave, em 1984, já descreve essa abordagem como abordagem de moldagem do comportamento. Por quê? Há uma mudança no comportamento do indivíduo provocadas pela educação. Primeiro item, está caracterizado no conhecimento e molda os comportamentos sociais. Libani, em 1982, fala o quê? Identifica esta abordagem como pedagogia liberal. Destaca a tecnologia educacional como instrução programada, planejamento sistemático, operacionalizado de objetivos. Segundo, a sociedade pode manipular o homem, que é considerado como produto do meio. Saviani, 1984, caracteriza a abordagem como pedagogia tecnicista, uma vez que o processo educacional ele vai definir o que os professores e os alunos devem fazer, além de como, quando e onde o farão, entendeu? Vai ser o quê? Um produto do meio. Continuando, tabela 2. A seguir, ele sintetiza os elementos relevantes na abordagem apresentada por Mizukami, 1985. Então, na tabela 2, são os elementos relevantes na abordagem comportamentalista. Então, como é que essa abordagem vê a escola, o aluno, o professor e o ensino-aprendizagem? A escola, como é que essa abordagem vê? A agência educacional, ele é um modelo empresarial aplicado à escola. Divisão entre planejamento, quem planeja, e execução, quem executa. No limite, a sociedade poderia existir sem escola. O uso, isso aqui é uma afirmação, viu? No limite, a sociedade poderia existir sem escola. Isso é uma afirmação. O uso da teleeducação, ensino à distância. Quando, eu peço até desculpa, que eu falei como se fosse interrogação, mas é uma afirmação, já falei e reafirmo. Bem que uso da teleeducação, ensino à distância, eu me lembro muito do Telecurso 2000, que é da década de 1990, não sei se vocês se lembram, mas até que foi por início do ano 2000, eu não sei se até hoje é passado, mas o Telecurso 2000 acredito que não passa mais nos dias de hoje, mas de nos anos 90 até o início dos anos 2000, eu me lembro porque eu via período 2001, 2002, acho que ainda passava na manhãzinha, bem cedinho na TV, passava, eram cursos de educação à distância, televisivos, que ensinavam, que eram cursos transmitidos pela TV, então o objetivo ele era profissionalizar o aluno. Se adequa aqui no ensino à distância. Hoje em dia, o ensino à distância passou dessa parte mais televisiva, tanto está muito mais acessível por causa dos computadores, e agora você pode verificar na internet vídeos, então apostilas, tem muitas inscrições para ensinos à distância que profissionalizam, são profissionalizantes hoje em dia, está muito mais acessível. Quer dizer, muitas pessoas hoje em dia podem ter acesso.
mas principalmente aquelas que têm acesso à internet e a computadores, né? Então, ele está acessível, mas a quem tem acesso a computadores e internet, vamos deixar claro também. O aluno. O aluno é um elemento para quem o material é preparado. O aluno eficiente e produtivo é o que lida cientificamente com os problemas da realidade. O professor é o educador que seleciona, organiza e aplica um conjunto de meios que garantem a eficiência e a eficácia do ensino. O ensino-aprendizagem aqui na abordagem comportamentalista é visto como são os objetivos educacionais, são operacionalizados e categorizados a partir de classificações gerais, que é educacionais, específicas são instrucionais, instruções, a ênfase nos meios, recursos audiovisuais, instruções programadas, tecnologias de ensino individualizado, são são módulos instrucionais, máquinas de ensinar, computadores, hardware e software. Os comportamentos desejados serão instalados e mantidos nos alunos por condicionantes e reforçadores. Então, vamos para a abordagem humanista. A abordagem humanista aqui, Baudrillard, vamos para o primeiro. Eu gosto sempre de falar o primeiro e falar do autor que comenta. Então, abordagem humanista. Enfoque de caráter interacionista no sujeito-objeto. O ensino é centrado no aluno. Aí a gente já percebe pelo nome, né? Abordagem humana, humanista. Baudrillard, em 1984, ele aproxima-se desta abordagem denominando a de pedagogia da problematização. Uma vez que o professor ele vai facilitar a identificação de problemas e propor alternativas e soluções. Por isso, além de facilitador, ele é também um aprendiz. 2. Enfatiza as relações interpessoais, objetivando o crescimento do indivíduo. Libânio, em 1982, fala o quê? Ele identifica esta abordagem como pedagogia liberal. Em sua versão renovada, não diretiva, o aluno ele propõe a autoeducação. Ele faz a aquisição de processos dos conhecimentos em oposição ao conteúdo, perdão, ao conteúdo. O professor é o facilitador da aprendizagem. Saviani, 1984, enquadra esta abordagem a pedagogia nova. O autor salienta que o professor ele agiria como um estimulador. Quando diz aqui que ele é o facilitador da aprendizagem, ele é um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos. Tal aprendizagem seria uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se estabeleceria entre estes e o professor. Então, continuando, na tabela 3, sintetiza os elementos relevantes da abordagem humanista que a gente acabou de ler. Então, vamos ver como é. Esses elementos são o que eu falo, o que está sendo falado nas outras abordagens. Só que na abordagem humanista, nós vamos falar como é vista a escola. A escola é proclamada para todos, democrática, afrouxamento das normas disciplinares, é mais frouxa, não é tão, tão exigente como era nas outras. Então, deve oferecer condições ao desenvolvimento e autonomia do aluno. Muito interessante essa questão, viu? Nessa abordagem humanista, a autonomia do aluno.
O aluno ele é visto como? Ele é um ser ativo, ou seja, ele não é mais passivo, ele não vai só sofrer a ação, ele também vai participar da ação. Ele é um ser ativo, ele vai estar participando da ação. Ele vai ser o autor da sua própria aprendizagem. Vai ser o centro do processo de ensino e aprendizagem. O aluno é visto aqui como criativo, que aprendeu a aprender. O aluno também é participativo. O professor é o facilitador da aprendizagem, como a gente viu. E o ensino e aprendizagem, os objetivos educacionais, eles vão obedecer ao desenvolvimento psicológico do aluno. Os conteúdos são programáticos, eles são selecionados a partir dos interesses dos alunos, não diretividade. E a avaliação vai valorizar aspectos afetivos, atitudes com ênfase na autoavaliação. A abordagem de Mizukami, abordagem cognitiva, ela vai falar o que na abordagem cognitiva? Que já é outra abordagem. Viu? A gente falou da humanista, e é aqui a tabela da humanista. Agora, outra abordagem será a cognitivista. A cognitivista é vista pela autora como um ensino que visa a inteligência por meio do construtivismo interacionista, criando uma ligação com a concepção piagetiana. Nós vamos ter que lembrar um pouco de Piaget. Bodernave, 1984, ele aproxima-se dessa abordagem à pedagogia da problematização e salienta que, se o aluno é um agente do próprio processo de conhecimento, ele se sente o quê? Protagonista de seu entusiasmo construtivo. Libânio, 1982, faz a abordagem da escola nova, classificando como pedagogia liberal em sua versão renovada, progressivista, porque a ideia de aprender fazendo está sempre presente. Saviani, 1984, faz referência à pedagogia nova com lógica na pedagogia experimental. Ele salienta que o importante não é aprender, mas aprender a aprender. Aqui a gente tem os principais focos, né? Essa tabela ela faz uma síntese da abordagem cognitivista. Então, aqui nós vamos ter a escola como um dever de condição, perdão, a escola deve, perdão, a escola ela deve dar condições para que o aluno possa aprender por si próprio, deve oferecer liberdade de ação real e material, deve reconhecer a prioridade psicológica da inteligência sobre a aprendizagem e deve promover um ambiente desafiador, favorável à motivação intrínseca do aluno. O aluno aqui terá um papel essencialmente ativo de observar, experimentar, comparar, relacionar, analisar, justapor, compor, encaixar, levantar hipótese, argumentar e etc. Ou seja, ele está ativo na relação da aprendizagem. O professor ele vai criar situações desafiadoras e desequilibradoras por meio da orientação. Deve estabelecer condição de reciprocidade e cooperação, ao mesmo tempo moral e racional. O ensino e aprendizagem deve desenvolver a inteligência, considerando o sujeito inserido numa situação social. A inteligência constrói-se a partir da troca
do organismo por meio das ações do indivíduo, baseados no ensino e no erro, na pesquisa, na investigação, na solução de problemas, facilitando o aprender a pensar. ênfase no trabalho, ênfase nos trabalhos em equipe e jogos. Isso me lembra muito um jogo japonês, que agora eu não estou me lembrando o nome, mas eu não sei se ele é idêntico, mas ele é muito parecido com o xadrez. E traça estratégias. O jogador tem que ter estratégias para ganhar. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que gostam desse tipo de jogos exatamente para o jogador aprender a criar estratégias. E a vida é isso, né? Você precisa criar estratégias. Aprendizagem, então você precisa ter estratégias para passar o conteúdo, você precisa de estratégias para ensinar, você precisa de estratégias para aprender. Então, acho muito interessante esse trabalho com os jogos e o trabalho em equipe, em sala de aula. Abordagem sociocultural, Mizukami. Então, vamos lá. Abordagem interacionista. Abordagem interacionista entre o sujeito. Abordagem interacionista entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Ele vai fazer referência a essa abordagem à pedagogia problematizadora ou educação libertadora. O aluno, em diversas situações, ele vai enfrentar problemas de sua vivência e, a partir daí, desenvolver sua consciência crítica e reflexiva. Segundo, restringir a educação formal por intermédio do ensino-aprendizagem oferecida pela escola. Terceiro, a escola deve provocar a atitude crítica e reflexiva. Nós temos Libânio, 1982. Ele vai classificar essa abordagem como pedagogia progressista, em sua versão libertadora, na qual se desenvolve o processo de aprendizagem grupal, a educação popular não formal, que há conteúdos de ensino. Então, quando você fala libertadora, é que exatamente isso, você está se libertando, ela é libertadora. A aprendizagem é mais aberta, o ensino está mais aberto. Então, você percebe que tem o uso da educação popular, não formal, que a sua vivência vai. O processo de aprendizagem é grupal, a sua vivência vai interferir sim na sua educação. Então, você pode problematizar problemas, o professor pode problematizar problemas visando a própria vivência do aluno. O aluno pode compreender mais da cultura e ser mais crítico através da sua própria vivência. O professor pode, por exemplo, se o aluno for de zona rural e tiver conhecimento com plantas, com animais, o professor pode usar desse conhecimento para explicar devido ao assunto. Quarto, tem origem na cultura popular. No trabalho de Paulo Freire, a ênfase na alfabetização de jovens e adultos. Exatamente, o foco desse é Paulo Freire. Paulo Freire é um grande defensor dessa abordagem libertadora. A pedagogia progressista em si, ele é um grande defensor. Então,
tem origem na cultura popular, no trabalho de Paulo Freire, e aí foi de alfabetização de jovens e adultos. Ele cita até no seu livro, A Importância do Ato de Ler, sobre a educação feita com jovens e adultos na ilha de São Tomé e Príncipe, na África. Então, o que que Saviani fala dessa dessa parte? Então, vamos lá. Saviani, em 1984. Ele assimila a abordagem entre a educação e o problema da marginalidade. A função da educação consiste na reprodução da sociedade, na qual o indivíduo se insere, e assim as teorias crítico-reprodutivas se assemelham à abordagem de Mizukami. Então, continuando. Aqui nós temos a tabela, né, da abordagem sociocultural. Essa pequena tabela, como eu já falei nas outras, estou falando isso também, são os elementos relevantes dessa abordagem. Então, como é que ele vê a escola? A escola é vista como? Deve ser organizada e estar funcionando bem para proporcionar os meios para que a educação se processe em seus múltiplos aspectos. O aluno, ele é uma pessoa concreta, objetiva, que determina e é determinada pelo social, político, econômico, individual e pela história. Deve ser capaz de operar conscientemente mudanças na realidade, ou seja, vai participar. Ele é um participante da sociedade e vai poder modificar através do seu conhecimento, ele vai poder modificar o meio que vive. Então, ele vai ser capaz de operar conscientemente mudanças na realidade. O professor é o educador, quem direciona e conduz o processo de ensino-aprendizagem. A relação, entre professor e aluno deve ser o quê? Horizontal, ambos se posicionando como sujeitos do ato do conhecimento. Então, os dois têm posição que é horizontal, tá bom? Porque eles vão se posicionar como sujeitos do ato do conhecimento, tanto o professor quanto o aluno. E ensino e aprendizagem. Os objetivos educacionais são definidos a partir das necessidades concretas do conteúdo histórico-social no qual se encontra o sujeito. Busca uma consciência crítica, os diálogos e os grupos de discussões são fundamentais para o aprendizado. Os temas geradores para o ensino devem ser extraídos de quê? Da prática de vida dos educantes. Então, para você pensar e refletir, a diversidade das abordagens feitas por Santos, 2005, salienta que as teorias e seus diferentes enfoques ainda não constituem um corpo de conhecimentos capaz de explicar ou predizer todos os aspectos do fenômeno educativo em suas diferentes situações. A educação ela não pode ser analisada isoladamente. Por quê? Continuando, a escola está intimamente ligada ao processo social, sendo ao mesmo tempo agente influenciadora e influenciada por este. O processo de ensino e aprendizagem tem sido visto de forma integrada à sociedade cultural e em suas crenças e valores dominantes em uma determinada época. O que significa dizer que as teorias que suportam esse processo têm se modificado ao longo do tempo. Então, até mais! Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais. Até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nesse capítulo
Vamos estar aqui continuando com a nossa querida didática, didática geral. Então, vamos continuar com a leitura de didática geral. Paramos no capítulo 9. Então, módulo 2, componentes operacionais do processo de ensino-aprendizagem. A introdução aos conteúdos operacionais da didática e os componentes do processo de ensino-aprendizagem. Aí entramos na aula 9, vamos continuar a leitura a partir da aula 9. Introdução aos conteúdos operacionais da didática. O objetivo aqui é identificar os conteúdos operacionais do trabalho docente em sala de aula. Olá! A nossa aula de hoje abordará introdutoriamente os conteúdos centrais da didática. Que conteúdos são esses? Objetivo de ensino, conteúdos escolares, metodologia de ensino, relação professor-aluno, avaliação e planejamento de ensino. Segundo Libânio, a análise do ato didático, ele destaca uma relação dinâmica entre três elementos, professor, aluno e conteúdo. Esses elementos são constituídos a partir das ações que definem as categorias da didática, que formam o seu conteúdo. Vejamos. O que ensinar? Para quem eu vou ensinar? Então, para quem ensinar? Quem ensina? Quem é que ensina? Para que se ensina? Como se ensina? E sob que circunstâncias? Sob que condições ensina-se? Vamos lá. O que ensinar? Remete à seleção e organização dos conteúdos decorrente de exigências culturais ligadas aos objetivos que expressam a dimensão de intencionalidade da ação docente. Quem ensina? Nós temos aqui as intenções sociais e políticas do ensino, para que ensinar, quem está, que é. Vamos voltar novamente às intenções sociais e políticas do ensino. Para que ensinar? Devem estar adequadas às idades e no que se refere ao desenvolvimento mental dos alunos. Então, para quem se ensina? O professor, ele põe-se como mediador entre alunos e objetivos do estudo, como se ensina. Os alunos eles estabelecem com o conhecimento uma relação de estudo, implicados numa relação social que se materializa na sala de aula e na dinâmica das relações internas que ocorrem na escola, em suas próprias organizativas, que é sobre que condições ensina-se. Então, com base agora na análise de Martins, 1989, vamos esclarecer adiante um pouco mais sobre o ato didático e seus conteúdos. Sabemos que, na teoria, os objetivos de ensino, eles devem preparar o professor para definir e precisar com clareza o que se pretende com o processo de ensino. Então, sendo fundamental escolher técnicas, recursos materiais e formas de avaliação. Deve ser o professor a determinar, selecionar e organizar os conteúdos escolares do seu ensino, segundo critérios e princípios específicos para esse fim. Então, para tanto, é necessária atenção para que não haja distância entre os conteúdos programáticos e a relação vivenciada pelos alunos. Para a escolha dos conteúdos, o professor ele deve estabelecer alguns critérios, como validade, flexibilidade, significação, elaboração pessoal e utilidade de conteúdos.
As condições de ensino e aprendizagem, elas correspondem aos métodos e formas de organização do ensino, a metodologia de ensino, em estreita relação com objetivos e conteúdos, estando presentes também no processo de constituição dos objetos de conhecimentos. O método, ele seria o elemento unificador e sistematizador do processo de ensino e é utilizado de formas diferenciadas, de acordo com as teorias educacionais. Lá na escola tradicional, transmissão do conhecimento ordenado e com lógica e uso da aula expositiva, com foco na figura do professor. Na escola nova, valorização da experiência do estudante, que é considerado centro do processo de ensino-aprendizagem. A valorização da experiência do estudante vai ser considerado aqui o centro do processo de ensino-aprendizagem na escola nova. Lá na escola tecnicista, o professor e estudante, eles são meros executadores de tarefas. Surgem as estratégias de ensino como técnicas neutras. Há uma valorização do ensino individual. Assista ao vídeo mencionado abaixo e observe a dinâmica das relações estabelecidas entre o objeto de estudo, a metodologia empregada pelo professor e a construção do conhecimento pelo aluno. Prêmio Civita 2009, Tecnologias, Estatísticas e Consumo de Água em URUPS. Disponível, aí está o endereço para você pesquisar aí e ver a aula. Agora reflitamos e assistir a aula. Então, vamos agora refletir. Agora reflitamos. É possível dizer que a didática se assume como disciplina que se articula às várias ciências da educação e se compõe das metodologias específicas das disciplinas curriculares? Para respondermos à questão, analisemos mais outros conteúdos da didática. Segundo Martins, 1989, a relação professor-aluno é fundamental no processo de ensino, devendo ser afetuosa, amiga e de diálogo. Esse também se enquadra nas diferentes teorias a respeito da escola. Então, aqui nós temos o que? A relação professor-aluno. É fundamental no processo de ensino, devendo ser afetuoso, amigo e de diálogo. Essa relação também se enquadra nas diferentes teorias a respeito da escola? Vamos ver lá. Na escola nova, a relação é democrática, a relação professor-aluno. É fundamental no processo de ensino, devendo ser afetuoso, amigo de diálogo. O estudante ele tem um papel ativo e participativo no processo de ensino. O estudante que ele vai ter um papel ativo e participativo. O aluno vai ser disciplinado, solidário, participante, conhecedor das regras de convívio em grupo. Essa vai ser a relação, viu, estabelecida. Vamos para a escola nova. Relação professor-aluno. A relação é autoritária, vertical, de transmissão de conteúdos com verdades absolutas. O silêncio e a ordem na sala de aula são entendidas como disciplina. Tem foco a figura do professor como detentor do conhecimento.
Lá na escola tecnicista, a relação é autoritária, vertical, com o profissional da educação e fora do processo de concepção da sua atividade. O aluno é disciplinado e produtivo, é aquele que executa as atividades segundo os objetivos determinados. Aí aqui está a imagem. Você percebe aqui, vamos lá, dar uma olhada. E a imagem, a relação professor-aluno. Na escola nova, você vê uma mesa redonda, com participação. Na escola tradicional, você vê o professor disciplinando de forma bem rigorosa o aluno. E na escola tecnicista, você vê que o professor também informando de forma rigorosa também os seus alunos. Mas a mais rigorosa você percebe que parece que parece não, gente, é a escola tradicional. Mas não se esqueça, na escola tecnicista, a relação autoritária é vertical. A relação é autoritária. Então, tanto na escola nova tanto na escola tradicional como na escola tecnicista, a relação vai ser autoritária. As duas. Vertical. Só que numa, que é na escola tradicional, a transmissão de conteúdos com verdades absolutas. E lá na tecnicista é com o profissional da educação e fora do processo de concepção de sua atividade. Então, vamos continuar a leitura. Essa imagem nos diz muitas coisas. A avaliação, ela permite verificar até que ponto o ensino tem alcançado suas metas, possibilitando a mudança dos rumos dos objetivos. A avaliação ela pode ser desenvolvida em diversas abordagens, de acordo com Martins, 1989. Na escola tradicional, a avaliação através de conhecimentos memorizados, testes orais, provas e trabalhos escritos. Na escola nova, o processo de aprendizagem processo de aprender a aprender. Na escola nova, o processo é aprender a aprender. A autoavaliação e comportamento do aluno. Na escola tecnológica, as competências individuais do aluno, a avaliação é feita através de testes objetivos elaborados a partir dos objetivos pretendidos. O planejamento do ensino, a organização vai organizar as ações com determinadas finalidades que se deseja alcançar para atingir objetivos. Então, por meio de atividades de ensino e de aprendizagem. Portanto, no processo de planejamento, torna-se necessário responder as seguintes perguntas: quais objetivos pretendem se alcançar? O que fazer e como fazer? Quais recursos e estratégias utilizar? Qual tempo necessário para se alcançar os objetivos? O que e como analisar os resultados a fim de verificar se os objetivos foram alcançados. Reflexões. Como nas ações didático-pedagógicas, articular o conhecimento teórico-científico aos contextos particulares dos alunos. Então, como nas ações didáticas pedagógicas, articular o conhecimento teórico-científico
aos contextos particulares dos alunos. Como é que eu faço isso? Como, nessas ações didáticas, eu vou articular esse conhecimento teórico-científico e os contextos particulares dos alunos? Como organizar o conteúdo de modo a desenvolver capacidades intelectuais? Vamos refletir isso, como podemos organizar o conteúdo de modo a desenvolver as capacidades intelectuais. Não se esquecer das perguntas que ele coloca lá no começo, ó, já finalizou o capítulo, mas eu vou voltar, porque quando ele faz essa pergunta, como organizar o conteúdo de modo a desenvolver capacidades intelectuais, a gente sempre volta lá para o começo do capítulo. O que ensinar? Para quem ensinar? Quem ensina? Para quem ensina? Como se ensina? E sob que condições se ensina? Isso são perguntas que devem cercar sempre o dia a dia da nossa aula. Devemos conhecer os nossos alunos, a sala de aula que nós estamos. Bom dia, boa tarde, boa noite e bons estudos. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar a leitura da apostila didática geral. Paramos no capítulo 9, perdão, lemos o capítulo 9. Agora vamos continuar com a aula 10. Componentes do processo ensino-aprendizagem. A importância dos objetivos de ensino-aprendizagem. Então, nesse capítulo, o objetivo é reconhecer a importância dos objetivos educacionais para o processo ensino-aprendizagem. Então, olá, como pudemos perceber na aula anterior, os objetivos do processo ensino-aprendizagem devem definir com clareza o que se pretende com o processo de ensino. Então, porque eles antecipam resultados e processos esperados do trabalho conjunto do professor e dos alunos. Com base nos estudos de Libânia, em 1992, organizamos a seguir os itens elementares para o assunto. A prática pedagógica se orienta para alcançar determinados objetivos por meio de uma ação intencional e sistemática. Você com certeza já ouviu alguém perguntar: por que devo ir à escola? Francisco Fernandes. Tem um jovem com um caderno que faz essa pergunta. Então, por quê? Por que eu devo ir à escola? Daí a importância dos objetivos educacionais. O caráter pedagógico da prática está em explicar, em explicitar. Então, o caráter pedagógico da prática está em explicitar fins e meios que orientam tarefas da escola e do professor para aquela direção. Mas os objetivos educacional Paralipanho, 1992, página 20, grifos nossos, são mais amplos que a sala de aula. Então, os objetivos educacionais para a Libânia são mais amplos que as salas de aula, pois expressam propósitos definidos explícitos quanto ao desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade. Em resumo, podemos dizer que não há prática educativa sem objetivos.
Então, para sua formulação, os objetivos educacionais. Então, para sua formulação, os objetivos educacionais possuem três referências fundamentais: os valores e ideais proclamados na legislação educacional, os conteúdos básicos das ciências, as necessidades e expectativas da formação cultural exigida pela população majoritária da sociedade. Então, os objetivos educacionais possuem três referências fundamentais: os valores ideais proclamados na legislação educacional. 2, os conteúdos básicos das ciências. E 3, as necessidades e expectativas de formação cultural exigidas pela população majoritária da sociedade. Então, essas três referências, elas devem estar sempre relacionadas ao ambiente escolar. Por quê? Aí tem a imagem de uma pessoa pintando. Parece ser uma jovem pintando prazer de educar. E as setas, conscientemente ou não, sempre trabalhamos com bases em objetivos. Essas são as três referências. Ela deve estar sempre relacionada ao ambiente escolar, porque, conscientemente ou não, sempre trabalhamos com base em objetivos. Temos sempre objetivos a alcançar. Os objetivos educacionais são uma exigência indispensável para o trabalho docente, requerendo um posicionamento ativo do professor em sua explicitação, seja no planejamento escolar, seja no desenvolvimento das aulas. Então, a elaboração dos objetivos, eles pressupõem, da parte do professor, uma avaliação crítica das referências que utiliza. Então, bem, para o processo de ensino-aprendizagem, então, para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça, é importante que o professor estabeleça os objetivos gerais, que expressam propósitos mais amplos acerca do ensino, e os objetivos específicos, que determinem exigências e resultados esperados da atividade dos alunos. O professor ele deve estabelecer um vínculo entre objetivos específicos aos objetivos gerais na prática pedagógica em que serão empregados, tais como especificar conhecimentos, habilidades, capacidades que sejam fundamentais para serem assimiladas e aplicadas em situações futuras na escola e na vida prática. Expressar os objetivos com clareza, de modo que sejam compreensíveis aos alunos e permitam, assim, que permitam, assim, que estes introjetem os objetivos de ensino como objetivos seus. Dosar o grau de dificuldade, de modo que expresse desafios e questões estimulantes para a resolução de problemas, formular os objetivos como resultados a atingir, facilitando o processo de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Nas aulas 20 e 21, você encontrará explicações sobre o significado de cada uma dessas formas e ou concepções de avaliação. Indicar o resultado dos trabalhos dos alunos e para
para que possam compreender o que realizaram. Agora é com você, em sua opinião, quais outros objetivos educacionais o professor pode estabelecer que o auxilie a formar a capacidade crítica e criativa do aluno em relação aos conteúdos de ensino oferecidos? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até lá. Nós estamos encerrando aqui o capítulo 10. Próximo capítulo será a aula 11. E tenham todos ótimos estudos. Até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos continuar nossa leitura de onde paramos. Nós estamos na nossa apostila didática geral, é claro, e a gente parou no capítulo 10. Agora vamos para a aula 11, né? Na aula 11, a gente vai estudar os componentes do processo de ensino-aprendizagem, objetivos gerais e específicos. Então, aqui, nós vamos conceituar os objetivos gerais e específicos do processo de ensino-aprendizagem. Então, objetos gerais e específicos. Olá! Para entendermos mais sobre as finalidades dos objetivos na prática educacional, vamos explicitar os objetivos gerais e os objetivos específicos, determinantes do processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos gerais, segundo Libânio, 1992, eles são importantes para o processo pedagógico e social, uma vez que eles se ocupam com o sistema escolar, a escola e o professor conforme discriminado a seguir. Nós temos aqui o sistema escolar, que vai ele determina as finalidades educativas de acordo com a sociedade que está inserida. A escola, ela instaura as diretrizes e princípios do trabalho escolar e o professor que realiza as práticas na sala de aula. Os objetivos gerais expressam propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino diante das exigências postas pela realidade social e do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Então, quais são os objetivos gerais, gente? Expressa propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino. Diante da exigência que são postas na nossa realidade social e do desenvolvimento da personalidade dos alunos, porque a realidade social, querendo ou não, elas influenciam na personalidade dos nossos alunos. A realidade que eles estão envolvidos vai estar presente nele. Ele vai ser um resultado dessa sociedade que ele está inserido. A sua fala, a sua forma de agir, o que ele tem por cultura, o que faz parte do dia dele. Então, coisas que se aprendem no dia a dia, no âmbito social. E essa sociedade que o aluno está, o discente está inserido, querendo ou não, vai reincidir, vai estar exposto no que o discente é, em toda a sua experiência. Os objetivos específicos, segundo o Libânio, 1992, eles vão determinar exigências e resultados esperados da atividade dos alunos, referentes a conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções. A gente já viu um pouco disso, a gente já sabia desses objetivos gerais específicos que já tinham sido citados lá no capítulo 11, se você não se lembra, dá uma olhadinha. Objetivos específicos expressam as expectativas do professor sobre o que deseja obter dos alunos no decorrer do processo de ensino,
têm sempre um caráter pedagógico, porque explicitam a direção a ser estabelecida ao trabalho escolar, em torno de um programa de formação. O autor salienta que alguns objetivos educacionais gerais podem auxiliar os professores na seleção de objetivos específicos e conteúdos de ensino. Situar a educação escolar no conjunto das lutas pela democratização da escola. Garantir a todos os estudantes, sem nenhuma discriminação, uma sólida preparação cultural e científica, através do ensino das matérias, e formar nos alunos a capacidade crítica e criativa em relação às matérias de ensino e aplicação dos conhecimentos e habilidades em tarefas teóricas e práticas. Atender à função educativa do ensino, ou seja, a formação de convicção para a vida coletiva. O trabalho do professor deve estar voltado para a formação de qualidade humana, modos de agir em relação ao trabalho, ao estudo, à natureza, em concordância com princípios éticos, instituição de processos participativos envolvendo todas as pessoas que, direto ou indiretamente, se relacionam com a escola. Diretor, coordenador de ensino, professor, funcionários, alunos, pais. E você? O que pensa sobre o objetivo educacional abaixo? Assegurar a todos os estudantes o máximo de desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais. Em sua opinião, como isso seria possível, tendo em vista a condição menos favorecida socioeconomicamente de alunos estudantes? Socioeconomicamente de alguns estudantes. Então, por hoje é só, a gente encerra aqui o capítulo 11, próximo capítulo temos o capítulo 12, e até mais, bons estudos.